todos estão visualizando, né, o slide. Pois bem, gente, então, para iniciar, desejo uma boa tarde a todos, né, desde já aí agradecendo a participação de vocês nesse momento, um momento muito importante aí para irmos trabalhando aí o Enem, né, e vocês vão estudando, vão arquivando aí esses vídeos, né, muito importante para o aprendizado de vocês. Nessa aula, a gente vai trabalhar um assunto bem tranquilo, né, que é a interpretação de gráficos e tabelas no Enem, né, praticamente é específico do Enem, né, e eu acredito que vocês já devem ter visto aí muitas questões, né, com esse assunto, né, de você fazer a leitura, né, do texto e interpretar um gráfico e tabela, né, assim como tem a interpretação de texto, né, lá em português, redação. Na matemática, temos aí a interpretação de gráficos e tabelas, né? Eu acredito aí que tem muita gente esperta aí nesse assunto, né? Alguém lembra de alguma coisa aí? O que é que você pode interpretar numa tabela ou num gráfico? Alguém pode dizer? O que é que eu posso interpretar em um gráfico? Vamos lá ouvir? Não, deve ter alguma informação aí, tá? O que é? O que é que você pode visualizar numa interpretação de gráfico? Existem várias situações do dia a dia que você pode imaginar, né? Inclusive, ó, dentro da interpretação de gráficos e tabelas, você, sim, principalmente, né, Jonas? Com certeza, números, né? Já que se trata de matemática, né? Números, informações, dados, preço e isso, né? Tempo, né? Onde fala sobre porcentagem também, valor financeiro, população, dados sobre a Covid, pronto, uma infinidade de assuntos, de tópicos que você pode verificar numa tabela, num gráfico, né? Então, isso é matemática, né? Tudo é matemática, gente, né? A gente percebe que a matemática está presente em várias áreas da nossa vida, né? Então, para iniciarmos aí, gente, a questão de gráficos e tabelas, nós vamos perceber como são as questões do Enem, envolvendo aí gráficos e tabelas. A princípio, gente, tem muitas questões, a maioria, a grande maioria, são questões simples, né? Às vezes você até se assusta, né? Porque tem a ideia de que o Enem é uma prova muito difícil, né? Mas lá tem uma porcentagem de questões fáceis, né? Sabemos aí que você são 3 minutos para resolver uma questão, mas você pode entender e perceber que tem questões que no máximo 1 minuto, né? É só pelo gráfico você consegue entender isso, né? Então vamos perceber, né? Vamos perceber em algumas questões aqui que você praticamente não necessita de 3 minutos, né? Até menos, tá bom? Vamos para a nossa primeira questão, né? Essa aqui pode até levar 3 minutos, né? Mas eu quero ler com vocês a questão e eu quero que vocês deem a ideia, tá bom? Vocês argumentem como é que você chegaria ao resultado, não necessariamente aqui focar no resultado, vamos trabalhar os dados da questão, né? O que é que de conteúdo mesmo de matemática tem a ver com essa questão específica? Pronto, você vai perceber o quê? Ó, eu tenho aí dois gráficos, né? Eu tenho aí um gráfico de barras, né? E um gráfico de setores, dois tipos de gráficos, certo? Vamos ler a questão. Atenção, ó, o gerente de uma loja de cosméticos colocou à venda
5 diferentes tipos de perfume, tendo em estoque na loja as mesmas quantidades de cada um deles. O setor de controle de estoque encaminhou ao gerente registros gráficos descrevendo os preços unitários de cada perfume em real e a quantidade vendida de cada um deles em percentual ocorrida no mês de novembro. Pronto, vamos ver até aqui. Ó, nessa tabela, né, e aí, se você já puder ir pensando, ver o que você pode identificar nessa tabela, né, nesse gráfico, aliás, eu tenho o preço do perfume por unidade. Então, você está vendo nessa primeira tabela aqui, onde tem umas barras, são os 5 perfumes, né? Então, ele marcou aqui, ó, perfume 1, 2, 3, 4 e 5. Em cima aqui, gente, tem o preço por unidade, né? Olha que perfume caro, hein? Muito caro esse perfume. Mas vamos lá, gente, ó. Então, quer dizer que o perfume 1, R$200, R$170 o 2, certo? R$150 o perfume 3, o 4, R$100 e o perfume 5, 80. Mas é verdade, Jonathan, viu? Entenderam essa tabela aí, gente? Já a segunda, o segundo gráfico é um gráfico de setores, né? Também é chamado de gráfico de pizza, né? Lembra o formato de uma pizza, né? É um gráfico de setores, ou gráfico de pizza, então ele vai dizer o seguinte, ó, que aqui ele vai estar colocando aqui a porcentagem da quantidade vendida de cada perfume. Então, na primeira tabela, então, tem o preço, né? Primeiro gráfico tem o preço, e aqui as porcentagens. Bom, então ele está dizendo que o perfume 1, né, vendeu 13%, né? Total que tinha lá no estoque, né? O perfume 2 vendeu 10%, o perfume 3, 16%, o perfume 4, 29% e o perfume 5, 32%. Certo? Eu pergunto a vocês, entenderam aqui a tabela? Vocês podem interpretar aqui o gráfico, né? Inicialmente, gente, fazer uma leitura do gráfico, né? O que é que o gráfico, quais as informações que o gráfico estão me dando? Né? Todo mundo entendeu aqui? Que informação o gráfico está me fornecendo, gente? Todo mundo entendeu, né? Aí é o seguinte, vamos lá. Segundo parágrafo aqui, o que é que ele vai pedir? Dados a chegada do final de ano e o aumento das vendas, a gerência pretende aumentar a quantidade estocada do perfume, do tipo que gerou, agora aqui o que vai nos interessar, ó, do tipo que gerou a maior arrecadação em espécie, em real, no mês de novembro. Nessas condições, qual o tipo de perfume que deverá ter maior reposição no estoque? Todo mundo entendeu aqui a ideia? Eu tenho as informações, eu tenho o valor unitário, eu tenho a porcentagem vendida, né? Quando chega no final do ano, o gerente lá vai querer comprar mais produto, né? Aumentar o estoque, mas ele vai aumentar o estoque daquele produto que foi mais vendido. Então, vocês vão entender, né? Nesse sentido que, já que o produto está vendendo bastante, está tendo uma aceitação, né, considerável, então ele vai investir mais, investir pesado naquele produto que foi mais vendido. Né? Todo mundo entendeu? O que é que eu poderia fazer nisso aí? Qual a ideia? Inicialmente, eu preciso fazer o que para saber qual é o perfume que vai ser escolhido? Vamos lá. Quero ouvir de vocês. O que é que vai ter que ser feito aí? Vamos lá, antes de focar na alternativa, Cauã, vamos pensar, tem que ser feito o que aqui? Para você chegar à conclusão. Multiplicação, que forma? Envolve também uma multiplicação. Estamos aqui trabalhando um pouco sobre porcentagem, né? Vai envolver uma Tirar a porcentagem. porcentagem de cada número, tipo de Exatamente. 200, tira 3%, enfim. Isso, exatamente.
Interessante, gente, para ganhar tempo, você vai perceber o seguinte, como é que se calcula uma porcentagem, né? Lembra lá, né? Você multiplica o valor, né, que você quer calcular pelo outro e divide por 100, lembra? Então, se você quer ganhar tempo aqui numa questão dessa, só precisa você multiplicar, né? Porque quando for dividir por 100 aí, todos vão estar divididos por 100, né? Os cinco cálculos vai ser dividido por 100. Então, na verdade, não precisa nem você dividir, né? É só multiplicar e perceber qual dá o maior valor, né? Certo? Rayane pediu para explicar, né? Pronto. Rayane, a questão é o seguinte, ó, repetindo, ó. Então, eu tenho nesse primeiro gráfico aí 5 tipos de perfumes, né, que foram vendidos aí no mês de novembro, né? E aí eu tenho o preço de cada perfume vendido, né, por unidade, o preço de cada perfume. Na tabela seguinte, no gráfico, né, de setores, eu vou ter as porcentagens de cada perfume vendido, né, do perfume 1, 2, 3, 4, 5. As porcentagens de 13%, 10%, 16%, 29% e 32%. Né? Então, para saber qual o tipo de perfume, o total, quantidade de perfume que vai ter que ser comprado, né? Escolher o tipo de perfume que vai ser comprado, então vou analisar qual foi mais vendido. E aí a gente vai saber isso calculando a porcentagem. Né? Dá certo também dessa forma, Calma. Multiplica o preço pela porcentagem. E se, na verdade, Calma, como você falou aí, para essa questão, como se trata uma questão de Enem, certo? Vocês prestem atenção. Como se trata uma questão de Enem, não necessariamente você precisa dividir por 100, entendeu? Ó, todos os denominadores vão ser divididos por 100. Então, só precisa você olhar a parte de cima. Vamos ver como é que fica, gente. Ó, eu separei os dois gráficos. Vamos calcular as porcentagens. Ó. Eu coloquei infração, né, dividido por 100, mas vamos entender direitinho por quê. Ó. Pronto, eu tenho lá no perfume 1, 13% de 200. É só 13 vezes 200. Tá certo, Luana, aí, ó. Aí você sabe que para dar um valor em porcentagem, né, vamos dizer, se eu multiplico aí e divido por 100, eu vou dar a porcentagem total. Né? Então, 13% de 200. Então, foi arrecadado no total, né? Quanto por cento? Isso corresponde a quanto? Então, significa o seguinte, ó, que 13 vezes 200 dividido por 100. Veja que eu cancelo os dois zeros, em cima e embaixo, ficou só 13 vezes 2. Como se trata de valor, né? Aliás, eu coloquei porcentagem aqui, gente, desconsidera, é só 26 mesmo, viu? 26 reais, tá bom? 26. Vamos lá para o perfume 2, né? E se você considerar, se você fosse colocando aqui, seria o quê? 2.600, tá bom? O perfume 2, 10%, percebendo aqui, ó, 10% de 170, tá vendo, ó? 10% de 170 é a mesma coisa de 10 vezes 170. Isso, Luana, isso vai dar 7%. Lembra? Ó, eu cancelo os dois zeros do 100, um zero do 10 e um zero do 170. Isso dá 17%. Tá bom? Vou fazer o seguinte, gente, ó. Deixa eu só fazer essas correções aqui da porcentagem, rapidinho aqui. Eu vou explicando para vocês. Tá bom? Só um momento, ó. Eu vou apagar aqui, vou corrigir, para não confundir. Só um momento aí, viu? Vou fechar aqui, abrir outro.
Vocês podem observar, mesmo calculando aí, o que der maior valor. Na verdade, eu vou corrigir, não é nem 24%, é R$ 24, viu? Eu estou só corrigindo, tirando essas porcentagens para não confundir vocês aqui. Só um momentinho aqui. Ok, vamos lá, né? Verdade, Galma. Na questão dos R$ 100, viu? Agora só para corrigir aqui, ó. Entendeu? Esse valor é a porcentagem de cada perfume, né? Nós paramos aqui, você já deve ter percebido aí, R$ 7 o perfume 2, né? Você multiplica na terceira porcentagem aí, 16% vezes 150. Eu coloquei só para vocês entenderem como faz a porcentagem, certo, Luana? Mas aqui você vai perceber que só precisa multiplicar, né? Então, quando eu multiplico aí, ó, cancela um zero em cima, um zero embaixo, vai dar o quê, ó? 240 sobre 10. Aqui, se você multiplicar direto, dá 2.400, né? Aqui, 2.400, né? Aí, no caso, vai ficar R$ 24, 240 dividido por 10. No perfume 4, eu vou ter 29% e 100, né? Como tem 100 em cima e embaixo, eu cancelo, ficou somente R$ 29. Então, veja que já é o valor bem maior, né? Eu já descarto aí letra A, B e C, né? O rendimento foi bem abaixo, né? Quando eu tenho aí o perfume 5, 32% de 80, né? Então, aí eu posso cancelar só um zero, ficaria aí com 256, né? Dividido por 10. Isso vai dar R$ 25,60. Pronto. O que facilita aí, calma, é isso, né? Então, para essa ideia aqui, não teria necessidade de você colocar o 100, multiplica direto, né? Outra coisa, né? Às vezes você pode confundir aqui. O que é que você pode confundir numa questão dessa? Por exemplo, eu poderia aqui, vamos supor, eu vou marcar o perfume 1, que você vê aqui, ó, 200, né? R$ 200. Ah, então foi o perfume que vendeu mais, né? Então não significa isso, né? Então você tem que fazer a porcentagem, né? Quando você observa, ou então você vai olhar a porcentagem, né? Vamos dizer que você recebeu aqui 32% vendido do perfume 5. Mas só quando você calcula os 32, dá 25,60. Né? Então, algo aqui pode fazer com que você perda aí a noção, né, de resolução da questão. Né? É uma questão simples, mas às vezes tem essa pegadinha.
né? No caso, pronto, no caso desse valor aqui, a porcentagem de cada quantidade vendida, Goiânia, né? A porcentagem de cada quantidade vendida. Deixa eu só colocar aqui. Aliás, porcentagem não, né? O valor, entendeu? O valor em relação ao que ele diz, ó, porcentagem da quantidade vendida de cada perfume. Então, significa aqui que, como teve aqui, ó, R$29, né, em relação a esse valor, R$29 em relação a 200, que é o preço unitário, então ele vai repor o estoque com esse perfume número 4. Tá bom? Deu para entender? Todo mundo entendeu, gente? Aí? Então, a questão simples, né? Então, para você não ter essa preocupação, achar que o Enem só cai pergunta difícil, né? Mas não, a questão, inclusive, ó, essa questão foi esse ano, né? Aliás, Enem 2020, né? Foi realizada esse ano, né? Mas foi uma questão simples, né? Vamos lá. Sim, só para a gente marcar aqui, então, foi a alternativa D, né? Questão 4, né? Então, tipo de perfume que terá maior reposição no estoque. Bem, vamos lá. Bom, essa questão aqui, se brincar, você não leva 1 minuto para resolver essa questão. Menos de 1 minuto. É uma questão de gráfico. Né? Preste muita atenção. Você olha para o gráfico, acha que é difícil. Ah, isso aí não se trata de função do primeiro grau, nem função do segundo grau, essa curva. Né? Olha bem direitinho aí, você vai lendo, aí tentar pensar aí, então, interpretar, né? Interpretar essa questão, gente. Olha lá, ó. A exposição, acompanha aí, ó, junto comigo, ó. A exposição a barulhos excessivos, como os que percebemos em geral em trânsitos intensos, casas noturnas e espetáculos musicais, podem provocar insônia, estresse, infarto, perda de audição, entre outras enfermidades. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, todo e qualquer som que ultrapasse os 55 decibéis, que é a unidade de intensidade de som, já pode ser considerado nocivo para a saúde. O gráfico foi elaborado a partir da medição do ruído produzido durante um dia em um canteiro de obras. Pronto, então temos o gráfico aqui. Essa linha horizontal, gente, onde tem a hora, foi marcado a intensidade do som nesse período, então, em 24 horas. Bom? E teve esse gráfico, esse comportamento desse gráfico aqui, ó. Esse 55 aqui é o valor ideal, né, o normal, né, em relação à intensidade do som. Dizemos aqui que não tem prejuízo, né, em relação a isso aqui. Né? Mas a pergunta é, nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? O que vai interessar para a gente é isso aqui. E aí? Letra E. Será que é a letra E? Gente, é uma questão simples, é uma questão dessa que você não pode perder, de forma alguma. Né? Uma questão dada. Né? Porque, ó, como vocês falaram, vocês mencionaram o quê? Vai olhar a parte de cima, né? Você vê que a gente tem essa linha vertical, a linha horizontal para ajudar aqui, gente, ó. Então, onde essa curva vai ultrapassar, vai ser o total de horas, né, em que a intensidade do som foi superior a 55, né? Então, eu marquei aqui, ó, vou marcar essa linha verde aqui, ó, que está acima aqui de 55. Vamos contar aqui, ó. Nessa primeira parte aqui, gente, ó, veja que ele começa aqui, ó, de 2 até 5,
teve um aumento, né? Ó, pegando aqui, ó, de 2 a 5, né? De 2 horas até 5 horas, ele ultrapassou, tá vendo? Outro intervalo. Diga aí, qual é o próximo intervalo que ultrapassou? Diga lá. Vocês vão dizendo e eu vou colocando aqui, ver se vocês estão atentos. Qual é o outro intervalo pelo gráfico? 6 e 9. 6 e 9. E 9. Bem. Próximo. 11 e 14. De 11 a 14, né? Isso. Percebe aqui, ó, que ele está na linha reta aqui, só que ele começa a subir e vem até o 14. Pronto. De 11 a 14. Próximo. Próximo intervalo. 16 e 17. Pronto. Vendo aqui, ó, 16. Veja que ele desce, chega no 16 para 55 decibéis no 16. Só que ele ultrapassa, né? Ele sobe um pouquinho aqui, desce. Então, 16 e 17. Muito bem. E o próximo? Teve outro intervalo. Em que esse valor subiu? 19, 22. 19 e 22. Muito bem. Pronto. Veja, gente, a simplicidade dessa questão, né? Ele quer saber em quantas horas essa intensidade foi acima de 55. Agora aí, gente, é só calcular, né? Ó, de 2 para 5 horas aqui, ó. Teve 3 horas, né? Então, durante 3 horas, esse valor aumentou, passou de 55. De 6 para 9 horas, também 3 horas, né? Durante 3 horas, aí também ultrapassou 55. De 11 para 14, 3 horas também, né? Durante 3 horas aumentou o valor superior. De 16 para 17, 1 hora, tá bom? E de 19 para 22, 3 horas. Então, o que eu faço agora? Soma. Soma, né? Então, eu tenho aqui, ó, pegando 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 1, 10, mais 3, 13 horas, né? Então, durante 13 horas aí, essa intensidade foi superior a 55, né? E aí, a questão fácil? Acharam fácil essa daí? É um tipo de questão, gente, que você não pode perder, não, viu? É obrigatório você ganhar um ponto, você vai perceber que, e tem muitas, viu, assim, você acha que tem questões difíceis, né? Você olha só pelo texto, acha difícil, mas vocês leiam com calma, que vai ter questões fáceis, viu? Vocês têm aí a obrigação de acertar essas questões fáceis, bom? Vamos lá. Essa daqui também, fácil, fácil. Vocês que estudaram função, né? Estudaram função lá no primeiro ano, vão entender direitinho, né? De que é que se trata. E você pode ir pensando aí. Tá bom? Vamos ler a questão. Ó. O consumo de espumantes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes às da imagem. Ou seja, essa garrafa vai ser enchida, né? Encher essa garrafa, e no caso é envasamento. Então, nesse processo, a vazão do líquido no interior da garrafa é constante e cessa quando atinge o nível de envasamento. Bom, ele vai parar. Quando essa garrafa estiver cheia, então vai cessar o envasamento. Né? O que é que a gente pode entender aqui? Sim, qual esboço de gráfico melhor representa a variação da altura do líquido em função do tempo na garrafa indicada na imagem? Pronto, uma questãozinha aqui não tem cálculo, né? Mas vamos debater essa questão. Vamos lá, gente, ó. Quando ele diz aqui, ó, nesse processo, a vazão do líquido no interior da garrafa é constante. O que é que vocês vão lembrar nesse argumento dele aqui?
para a questão para a questão de matemática, para a questão de gráfico. Vamos lá. O que é que significa isso? Que a vazão do líquido é constante. Isso se trata de quê? Que não muda. Isso não muda, mas, assim, vai ter uma mudança, né? Vai ter uma certa mudança, mas eu quero dizer em relação ao comportamento do gráfico, né? É reto. E, olha, isso é reto, né? Isso, reto. Lembra lá da função constante, gente? Nós estudamos isso aí. Aliás, não fui eu que trabalhei, não fui eu que trabalhei com vocês, mas a função constante, né? Você que estudou função do primeiro grau vai entender que isso ela pode aumentar ou diminuir, né? Nesse caso aí, pelos gráficos, você já sabe que aumenta, né? Ela aumenta. Você já pode pensar até em descartar algumas aí. Porque assim, gente, ó, como ela é constante, ela vai formar uma reta. Lembra que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, né? Ela é uma reta, então significa que ela vai ser constante. Se ela é constante, eu já posso eliminar algumas aqui. Qual o gráfico aqui? Qual o gráfico aqui que não representa? Tem dois gráficos aqui que não representam a função constante. Qual seria aqui? Eu posso até eliminar. AC, que pode eliminar. Não, AC. Não, observa. Que pode Observa eliminar. também, mas de cara percebe que tem outras duas aqui que não se trata de reta, né? Tem uma mudança, percebe que a letra C tem uma mudança, mas depois ela segue aqui uma certa mudança, mas tem umas que é praticamente curva, né? Olha, por exemplo. B. Vamos olhar aqui a letra D, ó. Tá vendo que é só uma curva, ó? Em nenhum momento aqui isso aqui é constante, né? Lembra muito daquela função exponencial. Lembra que nós estudamos lá a função exponencial? Ó, essa daqui, se você for observar, ó, eu vou cancelar, porque, gente, não tem nenhuma parte constante aqui, ó. Tá vendo? Não tem nenhuma parte constante, né? Semelhante a isso aí, qual é a outra? Ó, letra E, isso, letra E. Você não vê aqui nenhuma parte constante na letra E, ela é uma curva, né, ó. Enquanto na letra A, na letra B e letra C, vai ter parte constante aqui, né? Então, tem essa visão, gente, ó. Função constante é uma reta, tá bom? Vai ter reta. Então, aqui você já pode eliminar de cara a letra D e a letra E, né? Agora, vamos olhar aqui, gente, na questão dessa garrafa aqui, ó. Todo mundo entendeu aqui, gente, esse argumento? Que aí a letra D e a letra E não se trata de valor constante, porque o gráfico é uma curva, né? Tá bom? Agora a garrafa, presta atenção, ó. Se vocês forem analisar aqui, se vocês já fizeram essa experiência, vocês pegam aquelas garrafas de 2 litros e vai enche ela d'água, né? Vamos enche d'água lá. Você vai perceber que até um certo ponto, vamos dizer aqui, ó, acompanhando aqui no mouse, que eu estou colocando aqui, né, que ele sobe aqui, ó, né, essa parte, a parte lateral aqui, ó, essa parte que não é encurvada, né, retangular, até aqui ela vai ser constante. Lembra? Ela enche mais devagar, né? Percebeu, né? Não sei se vocês já perceberam. Quando ela chega, se aproxima aqui da boca da garrafa aqui, ó, ela enche mais rápido. Vocês já perceberam isso? Quando você vai encher uma garrafa, percebe que quando ela enche aqui, ó, até essa base aqui, ó, a base retangular, que não é encurvada, ela vai encher rápido, ela vai encher mais demorado, percebe? Quando ela vai se aproximando para encher a garrafa, ela vai ser mais rápido. Então, percebe que aqui tem uma curva, né, ó, gente? Uma parte é constante, né? Uma parte é constante, que é essa parte aqui, ó.
Até certo ponto é constante. Mas chega um momento, gente, que vai ser mais rápido e vai ter uma curva aqui, ó. Todo mundo entendeu? Então, significa que a letra A eu já posso descartar, gente. Né? Agora, sim, se aqui fosse uma lata, vamos dizer, fosse uma lata, em vez de uma garrafa, fosse uma lata. Aí sim, seria a letra A, que ela é constante todo tempo. Eu já posso descartar a letra A. Como entender esse argumento? Faça essa experiência aí. Acho que vocês já fizeram, né? Quando dá na casa de vocês, vocês vão encher a garrafa para botar na geladeira, vocês vão perceber isso aí, né? Eu já descarto aqui letra A, letra D, letra E. Pronto, aí, Luan. Não é geladeira, não. É gelágua, né? É chique. Mas vamos lá. Letra B e letra C. E aí, gente? Percebe que significa o seguinte, ó, que na letra C, até um certo ponto, ela vai, ó, sobe, aqui ela é constante, lembra? Aí aqui ele vai fazer uma curvazinha aqui, gente, ó, faz uma curva. Significa aqui que está diminuindo, né? Ela começa aqui numa certa velocidade, uma certa vazão, e quando ela desce aqui, ó, percebe que ela vai inclinar um pouquinho a letra C. Significa que vai estar diminuindo. Só que é ao contrário. Percebe aqui, ó? Percebe aqui, ó, quando ele vai encher, é ao contrário, na garrafa vai aumentar a vazão. Então, aí, ó, a gente chega à conclusão que a letra C descarta e a letra B, gente, é a resposta. Bom? Eu acho interessante... Eu vi resolvendo de outra forma. Desculpa interromper. Oi? Eu vi resolvendo de outra forma. Isso, tem outras formas de análise, né? Você pode analisar, né, assim, argumentar essa questão, né, trabalhar a questão da função. Você está trabalhando aqui gráfico, né, no sentido de função, né, e, assim, algo interessante que você pode aqui discutir e debater aqui em relação a outros conteúdos, né, em relação a esse gráfico aqui, ó, em relação ao comportamento do gráfico, fazer essa relação, né, esse envasamento aqui da água, comparando com o gráfico, né, tá certo? Mas deu para entender, gente, aí? Então, você olhando esse gráfico, ó, ela começa constante, tá vendo? Começa constante, isso vai corresponder até um certo ponto aqui da garrafa, né? Essa parte que é retangular. A partir daqui, ó, subindo, vai encher mais rápido. Então, essa curva vai estar mais para cima, né? Em vez dela descer, veja que na letra C ela desce, né? Então, ela tem que subir, que ela vai ser mais rápido. Então, temos aí a letra B como resposta, gente. Tá bom? Mais uma questãozinha aí, ó. Tranquila. Né? Essa tem uns cálculozinhos aí. Questão 4. Né? Vamos lá. O gráfico... Peraí que eu tô procurando a minha prova. Sim. Ah, vocês estão com a prova aí. Sim, gente, essa questão aqui é do Enem Digital, viu? Esqueci de dizer a vocês. Essa é do Enem Digital. Essa aqui eu acho que vocês não vão encontrar aí, não. Porque vocês lembram que teve o Enem impresso e o Enem digital, né? Essa aqui é do Enem digital, tá bom? Foi retirada de lá. Mas vocês vão entender direitinho, gente. Se vocês pesquisarem aí depois, tentar baixar a prova, vocês vão encontrar também. Vai ter essa questão aí. Viu? Mas se vocês quiserem olhando, acompanhando direitinho, dou um tempo aí. Pra gente ler passo a passo. Até 4, viu? Até 4, Tânia. Já tá cansada, Tânia? Vamos lá. Então, tem o seguinte, ó. O gráfico mostra o resultado do balanço financeiro mensal de uma empresa ao longo de um ano. Né? Aí a pergunta, ó. Em quantos meses o resultado do balanço financeiro da empresa ficou abaixo da média mensal nesse ano? Vamos lá, novamente entender, ó. A questão diz o seguinte, ó. O resultado do balanço financeiro de uma empresa. Ou seja, por aqui você vai ver se teve lucro ou prejuízo.
né? Aqui eu tenho os meses, né, de janeiro a dezembro, e aqui o valor em milhão de reais, tá bom? Se for abaixo aqui é porque teve prejuízo, se for acima é porque teve lucro, tá bom? Então, aqui diz o seguinte, ó, em quantos meses o resultado do balanço financeiro da empresa ficou abaixo da média mensal nesse ano? 6 meses, 7, 8, 9 ou 10? Né? Vamos lá, eu quero a participação de vocês. O que primeiro a gente tem que saber aqui? Lógico, vocês entenderam aí a questão, o gráfico, souberam interpretar o gráfico. Em cada mês eu vou ter o balanço financeiro, né? O que é que foi arrecadado? Se teve despesa, né? A despesa, o lucro, se teve prejuízo, né? Ele quer saber quantos meses aqui essa empresa ficou abaixo da média. Eu preciso calcular o que primeiro? Vamos lá? Preciso determinar a média, né, gente? O que é uma média aí? O que seria a média? Você fazer aí. Isso, média aritmética. Pronto, a média aritmética. Lembra lá o que é a média aritmética, gente. Inclusive, é um conteúdo do terceiro ano, né? Média aritmética. Vamos estudar mais aprofundado isso aí. Mas você já tem uma noção do que é média, né? Você soma tudo, isso, mano. Soma tudo e divide pela quantidade de números. Então, você vai somar todo esse valor aqui, os 12 números, e dividir por 12, né? Já que são 12 meses. Agora, tenha muita atenção, gente, viu? Cuidado, ó. Você vai encontrar valores negativos, tá bom? Muito cuidado nisso aí, quando você analisar isso aqui, tá bom? Vai ter valores negativos. Então, quando você vai somar um valor positivo com negativo, tenha cuidado que você não, propriamente dito, não é uma soma, você subtrai, né? Subtrai e dá o sinal do número maior. Quando vocês estudaram, né, quando vocês iniciaram esse estudo aí lá no ensino fundamental, né, números inteiros, tinha uma regrinha que você poderia fazer assim, né? Você pode fazer assim, somar só os positivos e somar só os negativos, né? Certo? Aí você tem que ter cuidado, né? Maria das Graças, né? Você acabaria errando a questão, porque você poderia ir somando, ó, 0,6, 0,2, já não é. Ó. Por exemplo, ó, menos 0,6 com 0,2, isso aqui dá menos 0,4. Você já pensa que é 0,8, né? Você já não soma aqui, entendeu? Aí eu tenho um jogo de sinais. Mas assim, gente, ó, a ideia que eu dou para você pode fazer o seguinte, soma, né? Soma só os positivos, tá bom? Vamos somar só os positivos. Vamos determinar a média mensal, né? Então, você vai fazer tudo, ó, menos 0,6, mais 0,2, mais 0,8, tudo isso aqui. Mas vamos pegar só os positivos. Somando só os positivos aqui. Ó, eu tenho 0,2, 0,8, 0,4. Aí eu vou para 0,9, 1,1 e 2,6. Quando eu somo isso, vai dar 6. Entenderam aqui? Vai dar 6. Agora, vamos somar só os negativos. Né? Lembra que sinais iguais você soma, né? Soma e repete sinal. Então, aqui vai somar mesmo, dá 6 positivo. Agora, vamos somar aqui só os negativos. Só os negativos. Eu tenho quem? Ó? Eu tenho, ó, menos 6, aí vem para cá, ó, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,1, menos 0,4 e menos 0,1. Aqui você pode somar mesmo, viu? Ó, soma mesmo, 0,6 mais 0,2, 0,8, com 0,3 dá 1,1, com 0,1 dá 1,2, com 0,4 dá 1,6, com 0,1 dá 1,7. Bom, 1,7. Aí o que é que eu faço aí? Eu vou somar, aliás, aqui é menos, viu, gente? 6 menos 1,7. Bom, aí é o seguinte, ó, a média vai ser o quê?
6 menos 1,7. Lembra que eu estou somando aqui, gente. Então, apesar de ter um menos aqui, isso aqui é 6 mais menos 7. Viu? Todo mundo entendeu? Sim. Menos 7. Então, dividido por quem? Ó, por 12. Né? Quando eu faço isso, o que é que acontece? Ó, 6 mais menos 1,7, isso dá 4,3. Né? Então, 4,3 dividido por 12. E aí eu vou Pera, encontrar... repete de novo, que eu não entendi, não. Qual? Na média aqui? É, na média. Porque assim, ó, aqui eu tenho menos 0,7. Tá bom? Deixa eu só corrigir aqui para não confundir. Ó, eu tenho aí menos 0,7. Certo? Então, eu vou somar. Eu estou somando 6 com mais menos 0,7, menos 1,7. Aí você lembra que mais por menos dá menos. Tá bom? Aí dividido por 12. Por quê? Ó? São 12 meses, né? De janeiro a dezembro. 6 com mais menos 1,7, isso é a mesma coisa de subtrair. Né? Então, 6 menos 1,7 dá 4,3. Dividido por 12. Então, essa barrazinha sobre 12. Então, o que é que acontece? Ó, eu multiplico por 10 em cima, né, para tirar a vírgula. Se eu multiplicar por 10, fica 43, né? E o 12, eu multiplicar 12 por 10, fica 120. Isso aqui é só para eliminar a vírgula, tá bom? Então, fica 43 por 120, isso dá uma média de aproximadamente 0,35, entendeu? Então, a média aqui, essa média, né, de arrecadação foi 0,35 milhão de reais. Tá bom? Essa é a média. Agora, volta para a pergunta, ó. Em quantos meses o resultado do balanço financeiro da empresa ficou abaixo da média? Agora você vai contar você vai marcar quais os meses aqui que ficou abaixo de 0,35. Entenderam aí a questão, gente? 4,3 dividido por 12, dá esse resultado aí, viu? 0,35. Então, vamos verificar, ó. Menos 0,6 é menor que 0,35, ó. 0,2 é menor também, ó. 0,20 é a mesma coisa. Outro valor que é menor, vem para cá, ó. Menos 0,2 já é negativo, né? Você já sabe que é menor que 0,35. Né? Aí você vem aqui, ó. Menos 0,3 é menor também. Menos 0,1 é menor do que a média. Você vai olhar para a média e comparar aqui, ó. Menos 0,4 também, né? E menos 0,1 também está menor. O resto aqui é tudo maior, né, que 0,35. Então, contando aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Oi, pode falar. 0,4 é menor que 0,35? Negativo, ó. Aqui, ó. Não é menos 0,4? Todo número negativo não é menor que positivo? Sim, é verdade. Entendeu? Entendeu? Quando ele é negativo. Ó. E todos esses de baixo aqui você pode considerar. O negativo é menor do que 0,35. Entendeu? Então, vai ter quanto? Ó, 7 setinhas aqui. Então, significa que durante 7 meses aí, a arrecadação aqui foi menor do que a média. Né? Entendeu não, Rayane? Ó, você calcula a média. O que é que você fez? Ó, calculou a média inicialmente. Né? Fez a média. Eu encontrei quanto a média? 0,35. Ele está querendo saber quais os meses em que esses valores aqui que está no gráfico aqui, Ryan, foram menores do que a média. Ó, fixa aqui, ó, a média foi 0,35. Quais meses? Ó, percebe que esses meses onde estão marcados aqui são todos menores que 0,35.
né? E aí você vai perceber que foram 7 meses, ó, janeiro, fevereiro, aí vem para maio, junho, julho, agosto e setembro. Então, durante esses 7 meses, esse balanço financeiro aí ficou abaixo da média, né? Abaixo de 0,35. Deu para entender aí? Ok? Deu, sabe? Viu? Ó, outra, próxima questãozinha aqui, ó. Você vê essa questão aqui e acha que é difícil, né? Mas é simples, gente. Quando você olha para essa questão, você vai perceber que é algo fácil, tem como você resolver e perceber ela de uma maneira bem sem necessidade de cálculo, né? Ó, prever a dinâmica populacional de um país é de extrema importância, pois, com esse conhecimento, as políticas públicas em saúde, educação, habitação e infraestrutura poderão ser executadas sem atraso e de forma eficiente. A linha cheia no gráfico mostra a evolução da população brasileira desde 1950 até 2010, né? Então, você está percebendo a evolução da população até 2010, essa linha escura aqui, ó. E a extrapolação, que é uma previsão, tá, em pontilhado, até o ano de 2050. Representada pela linha tracejada, foi feita com base nos censos demográficos realizados até 2010. Pelo gráfico apresentado, o intervalo em que se observa o aumento da população é... E aí? Essa aqui é nem digital também. Mas pelo gráfico aí, gente, não precisa nem de cálculo. Gente. Olha aí, qual é o intervalo em que esse gráfico está crescendo? Já que ele está dizendo que a população aumentou. Vamos lá, letra A, B, C, D ou E. Até que ponto esse gráfico cresceu? E aí? O que vocês podem dizer? Questãozinha aí de função, né? Função também, gráfico, interpretação de gráfico. Perceba que de 1950, né? Se eu olhar 1950 a 2010, ó, 1950, letra A, 1950 a 2010, você vai perceber que eu tenho aqui só essa parte aqui, ó, que não é contínua, mas percebe que ela vai continuar mais, ó, independente dessa parte aqui, né, ela vai continuar, né? 1950 a 2040, ó, vamos olhar, percebe que 1950 ela vai crescendo até esse pontinho aqui, até 2040, só que de 2040, o que é que acontece, ó, essa curva vai descer, ó. Então, significa aí o seguinte, ó, até esse pontinho aqui, ele vai crescer. Esse pontinho aqui representa o quê, ó? 2040. Tá bom? Então, a partir daí, ela desce, né? Letra D, 2010 a 2040, ó, Maria das Graças, ó, percebe que ele começa a crescer a partir de 1950 mesmo, ó. Percebendo? Ó, 1950, ela vai crescendo aqui, vai, chega até 2040, a partir daí ele cai. Tá bom? Então, nesse sentido aí, você vai perceber que esse gráfico é crescente de 1950 a 2040. Bom, então, de 1950 a 2040, então temos aí a letra B como solução. Bom? Certo? E tem mais um aqui. Vamos lá? Na próxima, para finalizar. Olha essa daqui, gente, ó. Olha aí, gente, ó. O gráfico apresenta a evolução do crescimento de uma determinada árvore, plantada a partir de uma muda com 1 metro de altura.
né? Bom, apresenta a evolução do crescimento de uma determinada árvore plantada a partir de uma muda com 1 metro de altura. Então, quando você olha o gráfico aqui, essa linha, ela começa a partir de 1, ó. Então, essa linha vertical, gente, ela mostra a altura da planta. E aqui, gente, na horizontal, ela vai mostrar o tempo em ano. Tá bom? Então, quando ela foi plantada, né, ela tinha 1 metro de altura. Continuando, ó, nessa evolução, a altura da árvore em metro é descrita em função do tempo medido em ano. Então, a altura da árvore é em função do tempo. Todo mundo entendeu aqui esse início? Preciso entender o início aqui para vocês perceberem. Ó, ela foi plantada com 1 metro de altura. Bom, continuando, ó, no período de 1 ano, contado a partir do instante em que a árvore tinha 2 anos e meio, importante isso aqui, ó. Quando ela tinha 2 anos e meio de plantio, a variação da altura dessa árvore em metro teve valor compreendido entre. E eu tenho as alternativas. Todo mundo entendeu aqui? No período de 1 ano, contado a partir do instante em que a árvore tinha 2 anos e meio, você vai analisar no gráfico. A partir de 2 anos e meio, né, a variação da altura dessa árvore em metro teve valor compreendido entre, no período de 1 ano. Como é que você poderia pensar essa questão? Ó, se eu tenho aqui, ó, 2 anos e meio, né? 2 anos e meio, então ele quer contar aqui, ó, isso aqui é em relação ao ano. Eu quero só o intervalo de 2 anos e meio, aí ele está dizendo no período de 1 ano, contado a partir do instante em que a árvore tinha 2 anos e meio. Então, quando ela tinha 2 anos e meio aqui, eu comecei a contar 1 ano. Então, 2 anos e meio, ele pula para 3 anos e meio. Entenderam aqui, ó? 3 anos e meio. Então, eu vou contar nesse período. Quando? Em 2 anos e meio, a planta atingiu quantos metros de altura? Para nós entendermos aqui. 2 metros. Né? Tá percebendo aí? 2 metros de altura. Né? Aí eu vou contar 1 ano. 1 ano após isso aqui. Então, o gráfico vai para aqui, ó. De 2 anos e meio, ele vai para 3 anos e meio. Eu quero saber nesse período aqui, ó. Bom? Nesse período. Então, quando se passou 1 ano, a árvore já estava com 3 metros e meio. 3 metros e meio. Ele quer saber a variação da altura, gente. Ó, a altura está na vertical. Então, o que é essa variação mesmo? O que é que eu tenho que fazer? Vamos lá. Subtrair Quanto de quanto? Qual é a subtraçãozinha que eu vou fazer aí? 3,5 de 2,5. Isso, ó. Esse pedacinho aqui, 3,5 menos 2, né? Ó, que ele começa de 2 até 3,5. Isso aí vai dar... A planta cresceu quanto? Em 1 ano. Em 1 ano, ela cresceu quanto? 1,5 m. 1,5 m. Então, você observa que eu não encontro esse valor aqui, né? 1,5 m. Mas ele deu em intervalo. Né? Então, 1,5 m. Está em que intervalo aqui? Letra E, né, gente? Aqui, Derivan aí mencionou aí, letra E, 1,45 e 1,55. Então, tá no meio aqui, ó. Viu, gente? Nem sempre você vai encontrar esse valor exatamente aqui, tá bom? Mas aí você vai encontrar em um intervalo. Então, portanto, aí, eu encontro aí 1,50. Ok, gente? Ficou alguma dúvida aqui nessa questão? Não. Tranquilo, né? Tá certo, gente. Então, com isso aí, nós encerramos aí nossa aula, ok? Espero aí que vocês
tenham compreendido aí esse assunto, né? É um assunto interessante, né? Tem como você acertar algumas questões, né? Por conta do nível, né? Não é um nível tão alto, né? Certo? E só relembrando aqui, gente, quando for hoje eu irei gravar a aula, tá bom? De função do segundo grau, vou estar postando, vocês assistam e na quinta-feira à tarde a gente discute, né? No horário só para tirar dúvidas, né? Tanto dessa aula, né, que nós iremos estudar, como de outros conteúdos, né? Que por acaso aí vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, certo? Então nós encerramos nossa aula aqui, certo, gente?